Amorim, que segue aqui conosco. O Diego, uma declaração recente do presidente Lula sobre o funcionalismo atiçou mais uma vez discussões sobre o mercado de trabalho, sobretudo aí em Brasília, não é mesmo? É isso, Nonato. Foi uma declaração no meio de um discurso longo. O presidente Lula falava da questão ali do projeto de lei que envolve os motoristas de aplicativo, e essa declaração passou até um pouco despercebida pelo senso comum, pela maioria das pessoas. O presidente Lula disse o seguinte: ele falava sobre concursos públicos e dizia: um concurso público numa carreira de Estado forte, quando um jovem passa, é como se ele estivesse ido para o céu, ou pelo menos aberto a porta do céu, fecho aspas, para o presidente Lula. Esse tema é muito intrigante, sobretudo aqui em Brasília, vocês podem imaginar, Tebas, Nonato. Eu cresci aqui em Brasília, sou piauiense, mas vim para cá novinho, com 9 anos de idade, em razão de uma transferência de um servidor público, meu pai, que foi transferido do Piauí aqui para Brasília, e a gente cresceu nesse ambiente em que o melhor jovem é aquele que passa no concurso, o melhor genro é aquele que passa no concurso, o melhor irmão é aquele que passa no concurso. Isso sempre me intrigou bastante aqui em Brasília. O nosso ouvinte, só para ter ideia, olha só, Brasília, 22% da população ocupada está no funcionalismo público. Então muita gente acha, todo mundo em Brasília é servidor. A gente está falando de 22% somente, 2 em cada 10 pessoas que trabalham em Brasília, no Distrito Federal, trabalham para o funcionalismo público. O que faz a gente ter essa percepção de que Brasília é a capital e reina os concursos públicos? Porque 50% da renda que circula aqui vem do funcionalismo público. Ou seja, a cada R$2 que circulam no DF, R$1 saiu da mão de um servidor público que trata da questão da concentração de renda também. Há uma dificuldade muito grande, embora alguns atores políticos, empresariais aqui em Brasília nos últimos anos tragam essa temática, há uma dificuldade muito grande de se diversificar a economia brasiliense. Agora veja, se a gente olhar para as outras capitais administrativas do mundo, Nonato, Tebas, ouvintes da Nova Brasil FM, a gente vai ver que nenhuma delas vive somente da questão do funcionalismo e em torno desse estigma de capital do poder e capital administrativa. Se você vai em Washington, qualquer outra capital do mundo, eu desafio o nosso ouvinte a procurar, vai ter um cinturão industrial, vão ter outras atividades. Brasília não. Brasília ficou focada e fechada na questão do funcionalismo desde o seu nascimento, mais de 60 anos atrás. Outra questão, quando a gente fala de funcionalismo público, é que existem vários funcionalismos públicos. Às vezes as pessoas criticam, vêm com um senso comum, com um estereótipo em torno do servidor, mas veja, a maioria dos servidores, até inclusive a gente tem muito ouvinte servidor aqui na Nova Brasil, em Brasília, são pessoas, gente, do baixo clero do funcionalismo público. Nem todo servidor público é esse céu todo aqui que o Lula disse, não. É claro que Brasília concentra a nata do serviço público, sobretudo quando a gente fala de TCU, de Receita Federal, do próprio Congresso Nacional, de algumas autarquias, que tem todo, além do salário, todos os benefícios, e penduricalhos, e judiciário, Ministério Público, aquela coisa toda, mas a maior parte dos servidores públicos tem uma vida, olha, mais ou menos, para não dizer para menos, né? E às vezes a gente, quando vai falar de serviço público, estereotipa e coloca todo mundo num patamar muito elevado. É claro que o serviço público, quando o presidente Lula fala de que é como se tivesse aberto a porta do céu, tem as suas vantagens. A principal delas é ainda a estabilidade. A gente tem uma reforma administrativa aí que está sendo discutida, podem mudar alguns pontos nesse sentido nos próximos anos, nas próximas décadas, mas quem passa no concurso tem ali a chamada estabilidade, essa palavrinha mágica aqui de Brasília. Tem a questão da aposentadoria, a gente viu o lobby das grandes entidades do funcionalismo público durante a tramitação da reforma da Previdência aqui no Congresso Nacional. Agora, é preciso entender, o presidente Lula sabe disso também, quando ele faz essa declaração, ele sabe disso, que não tem espaço para todo mundo no funcionalismo público, nesse céu, não, ao contrário do céu real, eu acredito, não tem espaço para todo mundo nesse céu do funcionalismo público, não. E muitas vezes é uma questão de vocação também, né, Nonato e Tebas? Essa é uma discussão antiga aqui em Brasília. Porque quem critica, às vezes, o funcionalismo ou o concurso público, a indústria dos concursos, é logo taxado como alguém invejoso, alguém que não conseguiu estudar, não conseguiu passar no concurso, por isso que está falando mal. Veja, tem gente que livremente escolhe ter mais flexibilidade,
quer ter a chance de aumentos salariais sem depender de greve ou de reajustes aprovados pelo Congresso. A gente está vendo a confusão toda aí das categorias e a queda de braço com o governo Lula desde o ano passado para se tentar alguns reajustes. E existem pessoas que têm outra visão de estabilidade, que encaram a estabilidade com outros olhos. Certa vez eu ouvi num cursinho aqui em Brasília, eu estava trabalhando como repórter, viu, Nonato e Tebas, para concluir, estava numa sala acompanhando um pedacinho de uma aula, de um cursinho aqui para concurso público em Brasília, e o professor soltou essa frase que eu nunca vou esquecer. Ele disse: estudem bastante para vocês passarem no concurso, para depois que passar, vocês ficarem tranquilos. Para garantir esse lugar no céu, como o próprio presidente Lula disse. Isso, do ponto de vista pragmático, é uma maravilha, ok? Um jovem de 20 anos que estuda, passa no concurso. Agora, quando ele é estimulado a isso, Nonato, eu espero muito que o nosso ouvinte esteja entendendo esse meu comentário hoje, porque, veja, quando a gente diz que o concurso público é um céu e que a pessoa só precisa passar no concurso, que depois a vida dela está feita, e é assim mesmo que se vende em muitos cursinhos em Brasília e no mundo, a gente está colocando em risco, sim, a qualidade dos serviços públicos prestados. Aqui em Brasília, eu tenho um amigo psicólogo que me disse que no consultório dele, o maior tipo de paciente, o mais frequente, é aquele que chega porque passou no concurso, achou que a vida ia mudar completamente, ia chegar no céu que o presidente Lula se refere e menciona, e quando passa a vida não melhora tanto assim, né? Então, veja, a gente tem uma influência muito grande também dessa cultura do serviço público na iniciativa privada em Brasília. As empresas de recrutamento e seleção têm muita dificuldade de atrair talentos. Muita gente prefere ficar desempregado, sem emprego, do que entrar na iniciativa privada, enquanto não passa no concurso. São os chamados concurseiros, né? Há toda uma problemática que envolve a romantização e a idealização em torno do funcionalismo público, viu, Nonato, Tebas? Eu sou de família de servidores, tenho irmãos servidores, um pai servidor, estou rodeado de servidores aqui em Brasília. Essa discussão ela é muito frequente na capital federal e ela se espalha pelo Brasil também. E nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente vende o serviço público como céu, porque você que é servidor público e está acompanhando a Nova Brasil FM sabe que muitas vezes está muito longe disso. Nonato, Tebas. Tá certo. Obrigado, viu, Diego? Amanhã tem mais. Até amanhã.